eu tenho que admitir, eu adoro esse governo. Porque a única coisa que não falta é conteúdo pro canal, porra. Eu fiz um vídeo hoje, pela manhã, falando, associando o Brasil a um narco-estado, né? Enfim, se não assistiram, vão lá e assistam. E aí, eu fui almoçar, e quando eu acabei de almoçar, eu venho dar uma olhada nas notícias e eu me deparo com essa aqui. Desvio de 6,3 bilhões. Vocês não fazem ideia de quanto dinheiro é isso. É muita grana. 6,3 bilhões do INSS pode estar ligado ao crime organizado. Diz governo. Meu amigo, o governo é o crime organizado. É a maior instituição criminosa que eu conheço. Enquanto ele estiver na mão do PT, do Lula, da esquerda, é o próprio crime organizado. Esses caras estão de brincadeira, porra. Obrigado, governo, por vocês me darem muito conteúdo. Eu vou explicar para vocês, resumir assim, em miúdos, como era o esquema. Eles pegavam um aposentado e tiravam uma parcelinha, o que é dentro da lei isso, se for pedido pelo próprio aposentado, certo? Ou um beneficiado também. Eles tiravam uma parcelinha, uma coisinha pequena, irrisória, de cada um aposentado ou de cada um beneficiado para poder repassar isso para um sindicato. Se você é aposentado e você quer ajudar um sindicato, você quer fazer isso, você pode. Só que isso não é obrigatório. E onde é que estava o esquema? O presidente do INSS colocou milhões de pessoas dentro desse esqueminha de repasse para os sindicatos dessa parcela, desse dinheiro. E aí, como isso é ilegal, esse dinheiro ia ilegalmente para os sindicatos, alimentava os sindicatos e é claro que tinha muita corrupção por debaixo do pano. É claro que isso aí vai dar muita merda. E porra, ninguém poderia esperar coisa diferente de uma pessoa que veio do governo Lula. É claro que ele ia se agarrar à primeira oportunidade que ele tivesse para poder fazer um esquemão. Entendeu? Isso aí tá o Lula aí pagando de revoltado. Não, porque o Lula está revoltado com o que aconteceu. Meu amigo, o Lula é o chefe da quadrilha. Vocês estão querendo enganar quem? Vocês acham que a gente é idiota? Talvez uma parte da população não entenda o que está acontecendo. Mas você tirar a pessoa que não tem conhecimento educacional, vamos dizer assim, que não tem conhecimento político, que não sabe nem o que é que significa INSS, e achar que ele é idiota, ele pode ser ignorante. Idiota é outra coisa muito diferente. Essas pessoas não são idiotas. E agora a casa caiu. O Lula é o chefe da quadrilha. Você votou no Lula? Faz o L, amigo. Estão tirando dinheiro da sua conta? Você é aposentado? Você é beneficiário do INSS? Estão descontando do seu dinheirinho para mandar para sindicato de vagabundo? Faz o L, amigo. Porra, vocês esperavam o quê? Isso aí já foi feito de propósito. O governo, o Lula, colocou ele nessa posição para poder montar esse esquema de propósito. Não adianta o Lula pagar de que não sabia de nada. Ele nunca sabe de nada, né? O Lula nunca sabe de nada. Nós aqui, nós sabemos mais das coisas que acontecem no país do que o presidente da República. É claro que ele sabia. Ele sabia, ele é o chefe da quadrilha, ele colocou o cara lá propositalmente para montar o esquema, para roubar a população, beneficiar os sindicatos, porque o Lula também é sindicalista, foi a vida inteira. Como é que ele não sabia de nada, pô? O cara foi a vida inteira sindicalista, ele nunca bateu um prego na parede. Quando ele era jovem, cortou um pedaço do dedo para não ter que trabalhar, se enfiou nos sindicatos e caiu na política por causa disso. Enganou o povo a vida inteira. Um cachaceiro vagabundo, a única coisa que passou a vida inteira foi tomando cachaça e roubando a população. E antes de roubar a população diretamente, roubava nos sindicatos. A única coisa que mudou foi o posicionamento dele. Antes ele estava dentro do sindicato e agora ele está numa posição de empurrar o dinheiro para dentro do sindicato. Aí a matéria diz aqui, 1 bilhão no Distrito Federal. E em 13 estados, aí vão lá, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás. Porra, coloca logo o que foi no Brasil inteiro. Os caras roubaram pra cacete, roubaram o Brasil inteiro. Cambada de ladrões. E as pessoas aposentadas, por que que o esquema durou durante tanto tempo? Porque isso já vem, não foi agora, não começou agora isso. Para eles roubarem todo esse dinheiro, isso já vem. Como é que chegou a esse ponto? Porque a maioria dos aposentados, quer dizer, a maioria da população brasileira não sabe o que acontece no Brasil, não tem educação suficiente para saber.
E a maioria dos aposentados, esmagadora dos aposentados, olhava aquilo ali e falava, porra, isso aqui deve ser obrigatório. Essa taxinha que estão me cobrando aqui para os sindicatos deve ser obrigatória. É isso mesmo. Eu não vou nem reclamar, o valor é pequeno, é pouca coisa. Só que se você tirar R$ 1, nós temos 220 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas no Brasil, algo assim. Se você pegar desses 210 milhões de pessoas, pega 50 milhões de aposentados, e aí você tira R$ 1 de 50 milhões. São 50 milhões de reais por mês. Vocês estão entendendo o tamanho do esquema de corrupção? Quem votou no Lula esperava o quê? A única coisa que o Lula fez durante toda a vida política dele foi roubar. Ele voltou à vida política novamente, saiu da cadeia por uma manobra suja, né? Porque esse negócio de que ele não é culpado, ele é culpado sim, ele foi descondenado por causa de uma manobra suja, porque disseram que ele tinha se julgado. Não, ele foi julgado no estado errado. Porra, o cara estuprou em São Paulo. E aí ele foi pego no Mato Grosso do Sul. E aí julgaram ele no Mato Grosso do Sul. Depois você pega, tira o estuprador da cadeia e diz, não, nós não podemos manter ele na cadeia porque ele foi julgado no estado errado. E aí, quando ele tem que voltar para o estado dele para poder ser julgado, aí ele já está muito velho. Ele já tem mais de 70 anos, aí já prescreveu o crime. Vocês estão... Esse Brasil não vai mudar nunca enquanto a população não entender o que acontece. O Alessandro Stefanuto, ele foi indicação do Carlos Lupe. Carlos Lupe é um cara... Aliás, os dois são de esquerda. Os dois fazem parte da militância da esquerda desde sempre. Mas o Lupe, ele foi ou ainda é, não sei, eu acho que ele foi até ele virar ministro, presidente do PDT durante muito tempo. Esses caras estão envolvidos nos esquemas da esquerda há décadas. É claro que esses caras iam montar um esquemão. Essa história de que o Lula tá revoltado, que ele não sabia de nada, só acredita nisso quem é trouxa. O Lupe é um cara que veio dos sindicatos. É um cara completamente envolvido com os sindicatos. Se vocês derem uma olhada nas matérias que estão rolando por aí, vocês têm que ver a quantidade de bens, de carros de luxo, motos de luxo, que foram apreendidas na casa desse pessoal. Não só do presidente, mas das pessoas que faziam parte do esquema. Pessoas que, além de tudo, os caras são burros. Porque você é um funcionário do INSS, você ganha, sei lá, 10 mil reais, e você tem um carro de luxo de 200, 300 mil, você ficou quantos meses sem comer? Sem pagar aluguel, sem pagar tuas contas? Os caras são burros, porra. Você não tem como se livrar da pecha que as pessoas vão colocar em você de ladrão, porque você está usando bens que não condizem com o dinheiro que você ganha. O desconto que eles fazem para os sindicatos é uma mensalidade associativa, é uma coisa que você contribui porque você gosta do sindicato. Vamos dizer que você tenha sido como o vagabundo Lula, metalúrgico ou siderúrgico, sei lá, e você acha que o sindicato durante a tua vida como trabalhador te favoreceu, até ajudou de alguma forma, e você quer fazer isso por livre e espontânea vontade. Você pode se inscrever e você pode fazer essa doação, mas não era isso que estava acontecendo. O esquema era tirar o dinheiro das pessoas, mesmo que elas não quisessem. Até porque no Brasil, ninguém quer... A pessoa já ganha uma miséria. Ela não quer tirar do pouquinho que ela ganha para poder dar para vagabundo de sindicato. Esse dinheiro que vai para o sindicato, você compra uma caixa de ovos a mais por mês. Para quem é pobre, para quem ganha pouco, isso faz diferença. Entende? Faz diferença para todo mundo. Acontece que esses descontos necessitam de prévia autorização por parte do associado, por parte do aposentado, por parte do beneficiário do INSS. E eles não estavam fazendo isso. E aí, para variar, durante o esquemão, muitos aposentados que foram descobrindo que o seu dinheiro estava sendo retirado, entraram na justiça, as pessoas mais esclarecidas entraram na justiça dizendo que eles nunca tinham concordado com aquilo, que isso estava sendo feito de forma ilegal. E aí, diante de tantas e tantas e tantas denúncias, indo parar na mão da Polícia Federal, começaram a investigação e chegaram nesse ponto que a gente está vendo aí hoje. Esse esquema, ele não começou agora, ele já vem desde 2019.
Só que, lógico que sempre teve bandido dentro do INSS, né? E em qualquer governo. Eu não vou tentar defender o Bolsonaro, até porque eu nem sou muito fã dele, mas esse esquema veio da época do Bolsonaro. Acontece que era uma coisa muito pequena e irrisória. Quando entrou em 2023 para 2024 o governo de transição e o Lula colocou o Lupe lá, né, acho que é o Carlos Lupe lá no governo, ele que é um sindicalista, montou, o Lula colocou ele de propósito, montaram um esquemão e aí a turma saiu de 8 a 80, sabe? Enfiaram o pé no acelerador e começaram a roubar como se não houvesse amanhã. Porque 6,3 bilhões é muita grana, amigo. Você não consegue fazer um roubo tão grande se você não tiver toda a máquina estatal na tua mão. O Sindicato Nacional dos Aposentados, que é quem organizou toda essa safadeza aí junto com as pessoas do INSS, ele é liderado por um camarada que é um tal de José alguma coisa que tem um apelido de Chinelo. Olha o apelido do cara. Esse cara é aliado do Lupe. Eles são amigos. Lógico que eles iam montar esse esquema entre eles. Aí tá o Lula, sindicalista. O Lupe, sindicalista. O presidente da Associação dos Aposentados, sindicalista. Porra, esse pessoal não percebe que mais cedo ou mais tarde a casa cai. Aí agora, o esquema é o seguinte: todo mundo vai ter que assumir o BO para livrar a cara do Lula. E aí, a pelegada, os idiotas da esquerda, aqueles que acham que o Lula é um time de futebol e tem que torcer de qualquer jeito pro seu político de estimação, vão tentar passar pano. Não, ele não sabia, ele não participava. O Lula é o chefe da quadrilha. Vocês vão entender isso quando o Lula é o chefe da quadrilha. Entendo de uma vez por todas que ele está envolvido até o pescoço em tudo que acontece. Se vocês forem ver como é que está a formação do governo Lula, está lotado de sindicalistas. Tem sindicalista em tudo que é cargo no governo Lula. Porque depois que fizeram a reforma sindical, depois que eles acabaram, depois que foi retirado a maior parte do orçamento dos sindicalistas e o Lula entrou no poder, o Lula, como um bom sindicalista, teve que ajudar os amiguinhos, né? E aí ele saiu distribuindo esse pessoal por tudo que é canto, inclusive no INSS. E aí eles acharam uma oportunidade para poder... Isso aí é só... Sabe um iceberg? Que você tem... Você acha que o iceberg, aquela monstruosidade de gelo, é o que você está olhando, mas não. O que você está olhando é isso aqui. Embaixo aqui, a estrutura do iceberg é gigantesca. Você está vendo só o topo do iceberg. Esses esquemas vão começar a cair um atrás do outro. Só não cai mais rápido, porque o STF, né, também faz parte do esquema, não desse esquema, não sei, mas faz parte do esquemão do governo. Né? Tiraram o Lula da cadeia para quê? Para que vocês acham que tiraram o Lula da cadeia? Eles são todos uma coisa só, porra. O que eu espero, sinceramente, é que de alguma maneira eles cheguem no Lula. Né? O Lula, ele não pode mais ser condenado pelos crimes anteriores, porque esses crimes prescreveram. Mas se isso chegar nele, isso vai destruir a esquerda de uma vez por todas, até que as pessoas, né, que têm memória muito curta no Brasil, esqueçam isso e eles comecem a se recuperar lentamente, mas pelo menos a gente vai ter uma pausa, né, da esquerda para poder reconstruir a economia do nosso país, pô, porque os caras destruíram, eles acabaram com a economia do Brasil. Esse roubo da Previdência foi tão grande, mas tão grande, que isso com certeza vai gerar uma inflação no país que vai atingir todo mundo, mais inflação, né? O país já está bastante sofrido com a inflação e com todos os problemas, isso vai gerar mais inflação. E já está gerando, ao ponto de que o governo já está falando, já está articulando para que a idade mínima para se aposentar suba para 78 anos. Esses caras estão de brincadeira, né? Vê, o cara trabalha a vida inteira pagando, deixando dinheiro na mão desse governo vagabundo, desses governos de vagabundos, para ele só poder se aposentar, idade mínima, 78 anos. Meu amigo, a população nem chega em 78 anos, entendeu? De 1.000 pessoas, 2 chegam aos 78 anos. Eu não vou chegar aos 78 anos e provavelmente você também não vai.
Entendeu? Ou seja, o governo quer ganhar dinheiro, ele quer tirar o teu dinheiro e ele não quer te pagar. Né? Alguém tem que pagar esse rombo. Eles roubaram pra caramba, alguém tem que pagar. Quem é que vai pagar a conta? Quem é que sempre paga a conta? É você, meu amigo. Né? Você não votou no PT? Faz o L, porra. Vocês já ouviram falar em empréstimo consignado feito com o FGTS, não é isso? Não tem nada a ver com o INSS. Empréstimo consignado é feito tirado do teu FGTS. É uma outra coisa. Acabaram de mostrar um outro golpe que estava sendo feito através do FGTS. Os caras roubaram 2 bilhões, ou seja, 6,3 bilhões do INSS, mais 2 bilhões do FGTS. Eles estão roubando loucamente. E isso está quebrando a economia do país, isso está quebrando totalmente. Quebrou a economia do país, você vai pagar mais no transporte, você vai pagar mais no teu plano de saúde, você vai pagar mais na comida, você vai pagar mais no remédio, você vai pagar mais nos combustíveis, você vai pagar mais em tudo. Você vai pagar essa conta, amigo. Todo mundo que me conhece, todo mundo que me acompanha sabe que eu não gosto do Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que tem um posicionamento de direita, mas eu não gosto do Bolsonaro. Porém, na época do Bolsonaro isso não acontecia. As pessoas compraram aquela conversa da mídia, da grande mídia, e fizeram o biquinho, fizeram cara feia, porque o Bolsonaro não era contra os remédios, contra a prevenção com relação ao Covid, contra ficar todo mundo trancado dentro de casa, o que acabou se provando que o que ele acreditava é que deveria ter sido feito e não como foi feito pela esquerda no mundo inteiro, né, para poder controlar as pessoas. E aí as pessoas ficaram todas revoltadinhas e votaram na esquerda com raivinha do Bolsonaro, entendeu? E aí o resultado foi esse. Eu também não queria que fosse nem o Lula nem o Bolsonaro, mas quando você tem dois lixos, você tem que escolher um que é menos lixo. E escolheram o mais lixo, né? O maior vagabundo, o maior ladrão da história da corrupção política mundial. Eu não estou brincando, não. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver que o que eu estou dizendo é verdade. Votaram porque quiseram. Faz o L, amigo.